Minha saudação à Igreja do Senhor. Uma alegria muito grande nós estarmos na casa do Senhor nesta manhã. E eu agradeço a Deus pela sua vida. Você que deixou o conforto do seu lar para estar na casa do Senhor, Deus estará recompensando a tua fé nesta manhã. Nós estaremos ouvindo uma palavra nesta manhã que vai mudar a sua vida, a sua história. E muitos anos vão se passar e você não esquecerá do que você vai ouvir aqui nesta manhã. Porque Deus ainda vela pela sua palavra. Deus tem uma palavra de vida e de vitória para você nesta manhã. Como você está? Abra a sua Bíblia no livro de Joel. Livro de Joel, capítulo de número 2. Versículos 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos repetir todos juntos, somente a parte final do texto. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mais uma vez para a gente memorizar. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A mensagem que eu trago da parte de Deus para os vossos corações nesta manhã tem como título o dia do Senhor. Amém? Qual é o título da mensagem? Aleluia! Mais uma vez para a gente memorizar. Qual é o título da mensagem? O dia do Senhor. Nós vamos aprender nesta manhã que dia é esse que é encontrado na Bíblia muitas vezes. Podeis assentar nesse mesmo espírito de comunhão, de adoração a Deus. Nós vamos aprender nesta manhã por que esse dia é mencionado no Antigo Testamento, por que esse dia é mencionado no Novo Testamento, por que os profetas se referiam a esse dia como um dia terrível e por que esse dia é um dia grande. E nós vamos aprender nesta manhã que esse dia é um dia muito grande. Nós vamos aprender inclusive qual é o tamanho desse dia, o dia do Senhor. Esse texto é um texto bem complexo, mas é um texto que nós precisamos aprender, porque isso nós vamos levar para toda a nossa vida. Muitas vezes, algumas palavras, alguns escritos, e eu conversava com um homem essa semana, e ele dizia assim, ele não é cristão, e ele dizia assim: eu na minha juventude li a Bíblia toda, de ponta a ponta, mas quando eu cheguei em Apocalipse, eu parei de ler, me assustei com o que eu li e parei de ler. Fui conversar com o padre que estava me dando orientação e não recebi a orientação que eu esperava, disse ele. E eu conversando com ele, ouvindo ele, eu disse para ele: olha, nós estamos iniciando na igreja um curso de teologia. E esse curso de teologia, ele dura 1 ano e meio. E o último mês do curso, a gente estuda sobre escatologia, que é o livro de Apocalipse. E ele disse assim: então eu vou assistir a aula de vocês, que eu quero aprender escatologia. E eu disse para ele: então quem sabe o senhor assiste não só essa aula, mas o senhor assiste todo o curso. E ele disse: eu vou assistir todo o curso. Não sei qual o resultado disso, mas eu sei que a palavra de Deus é uma semente
que uma vez que ela é posta na terra do coração das pessoas, ela brota. Amém? A palavra de Deus é uma semente que não pode ser contida. A palavra de Deus é uma semente que quando caiu no coração, ela começa a crescer. E eu sei que Deus vai fazer maravilhas no coração daquele homem. Ele não sabe a importância da decisão que ele tomou. Ele acha que ele vai vir aqui só ouvir. Mas nós que conhecemos a palavra sabemos que ela não volta vazia. Amém? Então Deus vai fazer grandes coisas. Mas com isso eu quero dizer para os irmãos que o livro de Apocalipse é um livro como todos os outros, tem a mesma importância dos outros, não tem mais importância e nem menos importância. Também não é tão difícil quanto os outros, ele é uma sequência dos outros livros. Então, de maneiras que quando nós estudarmos a palavra do Senhor, toda a palavra de Deus se revela. Quando foi escrito o livro de Apocalipse, que o nome dele nem é esse, o nome dele é Revelação. Qual é o nome do livro? Isso, irmãos. O mundo inteiro conhece como Revelação. Mas o Brasil é o único país do mundo que conhece como Apocalipse. Não sei por quê. Porque não traduziram o título. Traduziram o livro, mas não traduziram o título. Então, em grego é Apocalipse, mas em português é Revelação. O livro inteiro foi escrito em grego. Deveria ter sido traduzido também o título, assim como traduziram o texto, né? Mas deixaram o título em grego, e aí parece assim um nome muito estranho. Na verdade, o nome do livro é Revelação, porque quando foi escrito, a igreja leu e entendeu. Não precisou ninguém explicar. Automaticamente entenderam. Mas os anos se passaram, já fazem 2000 anos que foi escrito, e aí agora nos nossos dias tem sim uma certa dificuldade em entender, mas uma vez que se compreenda o início dele, as coisas acontecem naturalmente. Voltando, irmãos, então para o tema da nossa mensagem, o dia do Senhor. O dia do Senhor é, no sentido mais amplo, a um dia em que Deus vai ter de novo o controle da terra. Vamos entender isso. No início, quando a gente lê o livro de Gênesis, no capítulo 1 e 2, e no início do capítulo 3, nós encontramos um Deus que tem o controle. Nesse período ainda não há a figura do pecado, não há a figura da desobediência. Deus tem o controle total da terra, e Deus dá esse controle ao ser humano. Nós vamos aprender isso numa próxima mensagem, sobre o propósito de Deus na criação do homem. E dentre alguns dos propósitos de Deus, era que o homem controlasse a terra. Então nós vamos encontrar o capítulo 1, capítulo 2, início do capítulo 3, Deus tendo o controle da terra. E esse já era o dia do Senhor, porque Deus tinha o controle de tudo. Quando entra o pecado, a desobediência, esse controle é transferido ao homem e também ao próprio adversário, ao Satanás, ao diabo. Então, agora acontece um tempo de permissão. Então, o dia do Senhor é, na verdade, uma oposição ao dia do homem. Entrou o pecado na terra, iniciou o chamado dia do homem. Em outras palavras, o dia do governo humano, em que o ser humano governa a terra por permissão de Deus. Aceitando Deus ou não aceitando Deus, o ser humano governa a terra. Crendo em Deus ou não crendo em Deus, o ser humano governa a terra. Aceitando as decisões dele ou rejeitando as decisões dele, o ser humano tem autoridade para governar a terra. E isso, irmãos, vai durar até o livro de Apocalipse, no capítulo de número 20. Todo esse tempo será o tempo do governo humano. Uma oposição ao dia do Senhor é o dia do homem, ou o dia do ser humano.
lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, será retomado o plano inicial de Deus e voltará a ser de novo o dia do Senhor. 2 Pedro 3:10. Diz assim a palavra do Senhor: virá, pois, como o ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Anote esse texto na sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. O dia do Senhor inicia como o dia do ladrão na noite. Por que Pedro classificou o dia do Senhor como o dia do ladrão na noite? Porque está se referindo, evangelista Pedro, ao dia do arrebatamento da igreja. A igreja, irmãos, é o que existe de melhor na terra. Amém? A igreja é o que existe de mais precioso. A igreja é o que tem mais valor. Muitas pessoas não veem isso. Muitas pessoas pejoram a igreja, colocam a igreja como se não tivesse valor. E a palavra crente, no sentido que o mundo usa, é no sentido diminutivo. É como se a pessoa cresce pouco. Mas a palavra crente, no sentido da palavra de Deus, é aquele que crê. É aquele que crê muito. Então a palavra crente, no sentido da Bíblia, é uma palavra que valoriza aquele que crê. Mas o mundo utiliza essa palavra para diminuir o valor da igreja. Mas vai chegar um dia em que o livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, vai se cumprir. E um ladrão na noite vai levar da terra o que tem mais valor, que é a igreja. Se nós olharmos para a história da sociedade, os ladrões, quando entram em algum lugar, eles levam aquilo que tem valor. Os ladrões só levam aquilo que tem valor. É por isso que a palavra classifica o ato do arrebatamento como um ladrão na noite. Não que Jesus seja um ladrão, ele não é, nunca vai ser e nunca será. Mas é pelo ato de ele levar com rapidez e com força aquilo que tem valor. É como se um ladrão entrasse e levasse e você nem visse. Quando descobriu, já foi. Então o dia do Senhor começa na terra num dia que pode ser hoje, daqui a pouquinho, pode ser daqui a uns minutos, pode ser que não dê para terminar essa mensagem. Amém? Todos entendendo a palavra do Senhor? Porque nós esperamos, irmãos, o arrebatamento como se fosse acontecer agora. Nós esperamos o arrebatamento como se fosse acontecer hoje. Nós não estamos nos preparando para o arrebatamento, nós estamos preparados para o arrebatamento. O arrebatamento não é algo que nos assusta. O arrebatamento é só o cumprimento da palavra de que iniciou o dia do Senhor. O arrebatamento, ele marca um calendário de 7 anos. Nós estamos vivendo no dia do homem. O dia do homem a gente não sabe quanto tempo dura, mas um dia acontecerá o início do dia do Senhor. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Como um ladrão na noite, ele vem e leva tudo que tem valor na terra.
E aí começou o tic-tac. Começou a contar um período de 7 anos. Porque o dia do Senhor tem 7 anos. Depois nós vamos chegar no grande dia do Senhor. Amém? Então esse período é um período de 7 anos que é descrito na Bíblia em muitas oportunidades. Mais especificamente no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 18. Também se repete no versículo 21. E também no livro de Zacarias, capítulo 14 e versículo 12. E esse aqui eu vou ler já daqui a pouquinho. O ladrão na noite vem e leva a igreja para o céu. O dia do Senhor, ele é um dia que para a igreja de Deus é um dia de festa. Porque a gente sobe para o céu, a gente recebe o galardão das nossas obras e passa a participar de uma santa ceia que dura 7 anos. Amém, igreja? Então a gente sobe, é levado para o céu, recebe a recompensa das nossas obras. É ali nesse dia do Senhor que a gente recebe a nossa coroa, recebe uma pedrinha branca, recebe o nosso novo nome, recebe as nossas vestes, recebe um cajado que vai ser uma autoridade sobre algo que eu vou falar sobre isso mais para frente. Então nesse dia do Senhor são 7 anos de festa para a igreja. Não há na Bíblia um dia mais importante para a igreja do que o dia do Senhor. E nesse dia do Senhor, durante 7 anos, nós estaremos com Cristo, com os profetas, com os apóstolos, com os patriarcas, com todas aquelas pessoas que a gente conhece de nome. Nós vamos conhecer, conversar com essas pessoas. Amém? Então no céu, assentados na ceia das bodas do Cordeiro, uma festa que dura 7 anos, nós vamos conversar com os patriarcas, com os profetas, com os apóstolos, e nós vamos aprender, irmãos, que a gente consegue conversar com eles, mesmo eles estando longe ou perto, não faz diferença. Sentados naquela mesa, evangelista Gilmar, nós não vamos usar a nossa boca para conversar. Amém? Todos comigo aqui ainda? Nós vamos usar a nossa mente para conversar. E num corpo espiritual glorificado, que um dia eu vou pregar sobre o corpo glorificado também, para que a igreja aprenda sobre isso. Num corpo espiritual glorificado, nós não precisamos usar a boca, nós conversamos com a mente. E conversando com a mente, a gente consegue conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então eu vou estar conversando com o evangelista Gilmar, ao mesmo tempo conversando com o evangelista Pedro. Pode ser que ele esteja bem distante de mim, mas nós vamos estar conversando como se estivéssemos face a face, e ainda ao mesmo tempo conversando com o próprio Cristo, conversando com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José. Amém? Aleluia. Porque isso, irmãos, é o corpo glorificado. Por isso que esse dia dura 7 anos. Nós temos tanta coisa para conversar, que ele não poderia durar menos do que 7 anos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esse dia do Senhor inicia com o rapto da igreja. O ladrão da noite vem e leva para o céu. Vou pregar sobre o arrebatamento também numa ocasião aqui pela manhã, e vou detalhar melhor. Mas resumidamente, o mundo não vai ver nada. Por isso que é um ladrão na noite. Quando o ladrão entra numa casa e rouba alguma coisa de valor, você só descobre no dia seguinte. Amém?
o dia do Senhor na terra será descoberto só no dia seguinte. A imprensa mundial não falará de outra coisa, a não ser que foi raptado 2 bilhões de pessoas. Não é pouca gente, irmãos. Amém? 2 bilhões de pessoas simplesmente sumiram. Essa vai ser a notícia na terra. Mas nós que estamos aqui nesse templo agora de manhã, as pessoas que estão nos acompanhando pela televisão, lá nas suas casas, pelo nosso canal no YouTube, para nós não vai ser assim. Para nós não vai ser algo rápido. Nós vamos ouvir uma trombeta tocar. E nós vamos nos acordar, não importa o que a gente esteja fazendo. Eu vou falar sobre isso com calma, numa mensagem específica. Quando essa trombeta tocar, quem estiver olhando para nós só vai ver que a gente sumiu. Só faz assim. Amém? Assim, sumiu. Mas nós não. Nós ainda não sumimos. Nós estamos ainda ouvindo uma. Aleluia. Depois de nós ouvirmos a trombeta, nós vamos ouvir a voz do arcanjo. Você pode glorificar o nome do Senhor? A voz do arcanjo é muito importante, porque através da voz do arcanjo é que as pessoas que morreram em Cristo começam a ressuscitar. Então a gente vai estar olhando e vai estar brotando pessoas da terra na nossa volta. O dia do Senhor é maravilhoso, irmãos. O mundo só viu que sumiu, mas nós não, nós continuamos aqui. E nós vamos olhar para o lado e nós vamos ver crentes de todas as épocas ressuscitando. Nós vamos entender quando a Bíblia diz assim: o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos. Aleluia. E nós vamos olhar à nossa volta e é tanta gente, e é tanta gente, e é tanta gente, e é tanta gente, que nós vamos entender Mateus capítulo 25 sobre as 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. A gente vai entender, irmãos, que o Evangelho de Deus é tão poderoso que metade da população da terra, que existiu em todos os tempos, estará ressuscitando ao nosso lado. Amém? Todos comigo ainda? E aí nós vamos ver que essas pessoas que ressuscitaram, elas ressuscitam em corpo glorificado. Mas nós ainda estamos assim como estamos, mas invisíveis aos olhos dos outros. Nós vamos olhar para o céu vai estar aberto, Jesus vai estar parado nas nuvens. Essas pessoas que ressuscitaram em corpo glorificado começam a subir. E quando parece que a gente vai ficar para trás, o nosso corpo também é glorificado. Amém? Diz a palavra de Deus que nós não precederemos aos que dormem. A palavra de Deus diz que eles ressuscitarão primeiro. A palavra de Deus diz que depois, os que ficarmos vivos seremos transformados. Então a gente recebe um corpo glorificado. Nesse corpo glorificado a gente já começa a conversar. E aí, irmão Gilmar, está subindo também? Tô, pastor Jair. Aleluia. Evangelista Pedro, tu também está subindo? Tô aqui também. Agora nós já temos o corpo glorificado. Já podemos conversar com pessoas que estão lá no Japão, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. A gente já começa a conversar com eles e pergunta por essas pessoas: e você? Estou aqui. Aleluia. E aí então, irmãos, começam a subir.
Quando começam a subir, se encontram com o Senhor nos ares. Isso tudo, irmãos, vai levar um tempo muito grande. Mas aqui na terra vai ser como um piscar de olho, como um relâmpago que vai do Oriente para o Ocidente. Porque a única coisa que o mundo vai ver é que a igreja sumiu, o ladrão passou e começou o dia do Senhor. Nós subimos e encontramos com Jesus nos céus. Jesus agora nos leva para as bodas do Cordeiro. Lá nas bodas do Cordeiro, nós encontramos na porta um altar. E dentro desse altar, Deus coloca a nossa mente. Vamos falar sobre isso também numa mensagem específica, sobre a purificação da mente. E aquelas pessoas que não se salvaram, isso é muito sério, irmãos. Preste atenção no que eu vou falar agora aqui. As pessoas que não se salvaram, quando a nossa mente for colocada nesse altar, nós nunca mais vamos lembrar dessas pessoas. Porque no céu não pode entrar nada que cause dor ou sofrimento. Nós vamos aprender também numa outra mensagem, o livro de Apocalipse, quando fala que ali não haverá dor, não haverá pranto, não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá sol, não haverá lua, porque o Senhor será o nosso sol e o nosso templo. Aleluia. Então isso é muito forte, irmãos, porque algumas pessoas estão brincando de ser crente, estão brincando com a salvação, mas vai chegar um dia que a nossa mente será posta nesse altar, e todas as pessoas que não ressuscitaram, que são os mortos de todos os tempos, que morreram em Cristo, e todas as pessoas que não se salvaram, não foram consideradas de valor pelo ladrão da noite. Amém? Você está comigo ainda? A nossa mente é colocada ali naquele altar, a nossa mente é purificada, e essas pessoas são esquecidas. Por outro lado, nós vamos lembrar perfeitamente dessa reunião. No corpo glorificado, a nossa mente é perfeita. A gente consegue lembrar não só essa reunião, como a gente consegue lembrar quem estava presente, desde que essa pessoa seja salva. A gente consegue se lembrar do rosto, consegue se lembrar das palavras, a gente consegue se lembrar de tudo, evangelista Gilmar, porque a nossa mente agora é um corpo glorificado e uma mente perfeita. Por outro lado, o dia do Senhor, para quem ficou, é um dia terrível. Os desviados vão arrombar essa porta aqui. Essa porta aqui, todas as portas das igrejas do mundo inteiro estão sendo feitas para abrir para fora. Elas não abrem mais para dentro. E os entendidos, os sábios, dizem que é para segurança das pessoas. Porque num pânico a porta tem que abrir para fora. Só que aqui na igreja não tem pânico. Amém? Isso, irmãos, é porque vai chegar um dia que as pessoas vão arrombar essas portas aqui. E se ela abrisse para dentro, seria muito fácil arrombar uma porta quando ela abre para dentro. Quem entende de construção sabe disso. Mas quando a porta abre para fora, você precisa arrombar os marcos. E as pessoas vão perder as unhas, vão perder parte dos dedos, avançando nas portas das igrejas, tendo que arrombar os seus marcos, achando que tem alguma coisa aqui. Mas vão descobrir que isso aqui, no dia do homem, é o local que Deus escolheu para ordenar a bênção em favor do seu povo. No dia do homem,
a igreja é o local que Deus descansa. Amém? Deus anda pelo mundo inteiro atribulado, e o mundo está atribulado, mas quando Deus chega na igreja, encontra pessoas como eu e você, que tem paz no coração, certeza da vida eterna, o nome escrito no livro da vida. E diz a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo de número 6, que Deus descansa no templo. Amém? Mas no dia do Senhor, as pessoas vão descobrir que isso aqui não é mais um templo, vão ser apenas 4 paredes. Os desviados irão entrar nas igrejas procurando pelos pastores. Os desviados entrarão nas casas procurando pelos cristãos, principalmente pelas mães, desviados que tinham mães ainda vivas, mas que agora já subiram no dia do Senhor. Eles vão procurar suas mães e não vão encontrar. Os desviados que têm esposas crentes vão procurar suas esposas e não vão encontrar. Amém? Todos entendendo a palavra do Senhor? Porque o dia do Senhor no céu são 7 anos de vitória e de alegria, mas o dia do Senhor na terra serão 7 anos, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Diz a palavra de Deus que no final desses 7 anos haverá tanta dor e tanto sofrimento, e eu vou pregar sobre isso também num dia específico. Um dia eu vou pregar sobre as 7 taças, um dia eu vou pregar sobre as 7 trombetas. Amém? Glória a Deus, todos entendendo a palavra do Senhor? Aleluia. Um dia eu vou pregar sobre os 7 selos, se Deus permitir, se Ele não voltar antes, né? Mas enfim, após esses 21 eventos, vai chegar um dia que as pessoas vão dizer para os montes: cai sobre nós, porque a gente não aguenta mais. Tem pessoas, evangelista Gilmar, achando que o coronavírus é a pior coisa que existiu sobre a terra. Vocês vão ver, vocês não vão ver, mas algumas pessoas vão ver. Vocês não, vocês que estão aqui não. Vocês vão subir, vocês vão estar com a gente no céu. Mas alguns que não estão levando a palavra de Deus a sério vão ver escorpiões do tamanho de cavalos, que vão morder as pessoas, picar, colocar o seu veneno, e a dor nunca termina. Diferente de um escorpião que depois de 2 ou 3 dias, se não matar a pessoa, a dor passa, né? Essa dor, irmãos, nunca termina. E as pessoas vão se jogar debaixo dos carros, vão se jogar nos precipícios, e aí vão descobrir que esse dia do Senhor é tão terrível que a morte vai tirar férias. E as pessoas vão se jogar dos precipícios, vão se arrebentar pela barriga e vão continuar vivas, porque a morte vai ser recolhida da terra por um tempo. Vamos aprender sobre isso com calma, irmãos. Mas para os irmãos entenderem, o dia do Senhor são 7 anos de bênção, de vitória, de alegria para todos nós que estamos aqui e aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas serão 7 anos terríveis para todos que tiveram por Deus o dinheiro e se envolveram nas coisas materiais e não conseguiram se apegar à igreja, a Cristo, e ficaram no dia do arrebatamento. Ao final dos 7 anos, Zacarias capítulo 14, versículo 12. Eu não estou lendo muitos versículos, irmãos, por causa da nossa hora. Zacarias 14, 12. Diz assim ao final do texto, na parte B:
Bom, eu vou ler todo ali. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá. Estando eles de pé, apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e se lhes apodrecerá a língua na sua boca. Vamos entender isso. Quando esse dia do Senhor estiver por terminar, nós estaremos na boda do Cordeiro, participando dos nossos melhores dias. Aqui na terra, quem ficou estará passando pelos seus piores dias. E ao final dos 7 anos, os exércitos da terra se reunirão no mundo inteiro e dirão assim: a culpa de tudo que está acontecendo é de Israel. E há uma grande batalha chamada de Batalha do Armagedon, que não é o nome dessa batalha, é só o lugar que ela vai acontecer. Também vamos pregar sobre isso numa oportunidade, sobre o Vale do Megido, ou Megido, né? Então os exércitos da terra se reúnem para destruir Israel. E aí nós estaremos no céu, nas bodas do Cordeiro, e Jesus Cristo bate nos nossos ombros e diz assim: Gilmar, está na hora de descer. Amém? Aleluia. O evangelista Pedro vai olhar para trás e vai ter um cavalo branco. A diferença dos cavalos que a gente conhece é que esse cavalo voa. Nós vamos olhar para trás de nós nessa mesa e todos veremos um cavalo branco que voa. Que coisa maravilhosa, que visão linda. Nós veremos Jesus também montando num cavalo que voa. Aleluia, glória a Deus. E Jesus diz assim: vamos descer, temos que salvar Israel. E a gente desce com Jesus Cristo, se posiciona em cima do Monte das Oliveiras em Jerusalém, todos montados em nossos cavalos brancos. Que visão linda. Todos com corpos glorificados. Aleluia. Os exércitos da terra, com os seus mísseis, com as suas armas nucleares apontadas para Jerusalém, com seus tanques de guerra, seus aviões, os seus porta-aviões, os seus mísseis, os seus navios, todos os seus encouraçados, as suas armaduras, estarão posicionados contra Jerusalém, achando que haverá uma guerra de fato, que Jesus vai puxar uma espada, que nós vamos puxar uma espada e vamos guerrear. Não será assim. Diz a Bíblia que Jesus vai abrir a boca e vai dizer uma palavra, e a palavra é essa: chega. E todos os exércitos da terra, liderados pela Rússia e pela China, a cabeça dos soldados vai explodir dentro dos capacetes. A língua dos soldados vai explodir dentro da boca. E todos vão cair mortos ao mesmo tempo. E tem gente achando que é forte, né? Tem gente querendo discutir com Deus, brigar com Deus. Tem pessoas querendo estabelecer condições para ser crente. Eu só vou ser crente se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo. Tem pessoas achando que detém alguma autoridade. Eu só vou servir ao Senhor depois que acontecer isso ou depois que acontecer aquilo. Aleluia. Mas hoje você ouviu uma das maiores mensagens da sua vida. E essa mensagem vai continuar domingo que vem, se o Senhor não voltar. Porque eu ainda quero falar do grande dia do Senhor. Porque esse até agora foi o dia do Senhor.
Essas pessoas vão explodir as suas cabeças dentro dos capacetes, as suas línguas dentro da sua boca e vão cair. E aí Jesus vai dizer para a gente assim: desce um pouquinho do cavalo aí. A gente vai descer, vai colocar os pés na terra. A gente já leu sobre aquele que tinha 5 talentos e ganhou 5 talentos, né? E a Bíblia fala que aquele que tem 10 talentos vai governar 10 cidades. Vamos ficar de pé, irmãos? Não posso mais continuar por causa da hora. A Bíblia fala também de alguém que tinha 2 talentos, que trabalhou, ganhou mais 2 talentos. E a Bíblia diz que aquele que tem esses 4 talentos governará 4 cidades. Todos estão comigo nessas palavras? Amém? A Bíblia diz também de alguém que tinha ganho 1 talento e escondeu na terra. E a Bíblia diz que foi lançado no fogo, no enxofre, né? Por não ter cuidado dos talentos que Deus deu. É nessa hora que esse texto começa a se cumprir. Deus diz assim: desce do cavalo. E a gente desce do cavalo. Aí ele diz assim: Gilmar, quantos talentos tu tem mesmo? Aí Deus diz assim: governa sobre 10 cidades. Estaremos iniciando o grande dia do Senhor. Mas eu vou falar sobre isso domingo que vem. Cada um de nós vai receber autoridade para governar cidades na terra, porque está iniciando o grande dia do Senhor. Quero orar por você agora. Não posso mais continuar porque a nossa hora venceu, mas eu quero orar por você. Por gentileza, o evangelista Pedro, desça até aqui embaixo. Nós estaremos ungindo as pessoas que precisam de unção. O evangelista Gilmar se desloca até a música. Nós estaremos cantando um louvor. E agora eu quero orar por você. Essa nossa oração nesta manhã tem 2 propósitos. Primeiro propósito é sobre a sua vida. Nós vamos orar para que Deus guarde a sua vida e você seja um desses preciosos que vai ser levado no dia do arrebatamento com o Senhor. Segundo, nós vamos orar por aquelas pessoas que estão paradas, as pessoas que estão desanimadas, as pessoas que estão dormindo, as pessoas que estão desviadas, as pessoas que não entenderam o que está por vir ainda, e estão colocando os seus empregos como a coisa mais importante que tem por acontecer, estão colocando os seus negócios. Claro que tudo isso é importante, mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O seu emprego vai ser abençoado, o seu negócio vai ser abençoado, tudo aquilo que você faz é abençoado, se você tiver um compromisso com Deus. E é sobre essas pessoas que nós vamos orar nessa oração também. E por fim, o terceiro propósito na nossa oração agora, também será sobre as pessoas que estão enfermas. Se você estiver enfermo, se você estiver com uma dor, alguma coisa está te trazendo dor e sofrimento, você está preocupado com alguma situação, vem até aqui à frente e nós estaremos orando por você. E você que está lá na sua casa, participando desse culto através da internet, na sua televisão, agora você também vai fazer parte da nossa oração. Para o que você estiver fazendo, e você vai fechar os olhos conosco, e nós vamos orar todos juntos, para que o Senhor nos dê força, porque esse dia do Senhor será um dia de júbilo, de glória e de vitória para toda a igreja do Senhor. Oramos agora. Maravilhoso Jesus Cristo, estamos e continuamos na Tua presença, nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos dá,
em que todos nós estamos aqui na tua casa, reunidos, Senhor, debaixo da tua autoridade e no poder da tua palavra. Ó Senhor, conforme tu falastes conosco esta manhã, conforme a tua palavra foi revelada, agora, Senhor, desça até os corações e transforme essa palavra em vida e vitória na vida das pessoas. Que seja, Senhor, dias especiais, Senhor, que os sonhos, que os projetos sejam restaurados em Jesus. Olha, Senhor, para as pessoas que estão aqui, que estão se consertando contigo, estão pedindo perdão pelos seus pecados, estão se reconciliando com a tua palavra e com a igreja. Encha, Senhor, os teus filhos, Senhor, do Espírito Santo, encha de dons e de talentos. Também nesta manhã, olha, Senhor, para as pessoas que não estão aqui, mas são alvos da nossa oração. As pessoas que estão desanimadas, as pessoas que estão paradas, as pessoas que foram machucadas por Satanás, as pessoas que estão indecisas pelo Evangelho. Contempla, Senhor, agora essas pessoas e traz eles de volta para a tua casa. Coloca, Senhor, na vida deles um desconforto de ficarem aonde estão e como estão, e que retornem, Senhor, os compromissos, Senhor, para com a igreja, no nome de Jesus. E terceiro, Senhor, agora, e o mais importante, Senhor, restaura a saúde dos teus filhos. Ó Senhor, nós nos levantamos contra todo espírito de enfermidade, contra todo mal, e declaramos, Senhor, a cura para os teus filhos nesta manhã, no nome de Jesus. Aleluia. Amém.